Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, naquele formato que você aprecia, com tempos definidos para perguntas, respostas, comentários, de modo a deixá-lo bem equilibrado. E o assunto em tela é a guarda do sábado. Para vários grupos, a guarda do sábado é uma marca distintiva daqueles que são salvos. Há uma relação bíblica entre a salvação e a guarda do sábado. Para outros, não. Esse é um assunto antigo, a discussão se estabeleceu, de certa maneira, desde a época dos apóstolos. O Concílio de Jerusalém, de certa forma, aborda, ou pelo menos toca no assunto, lá em Atos 15, e até hoje suscita polêmica. Não são poucas as solicitações que o Vejam Só recebe para colocar o tema em pauta. As dificuldades são encontrar pessoas que tenham condições de discutir os dois lados da questão de forma igual. Conseguimos, e por isso o tema está pautado. E você vai assistir agora ouvindo os dois lados da questão de forma igual, com os mesmos tempos, e assim você pode, biblicamente, tirar todas as suas dúvidas e chegar às suas próprias conclusões. Não esqueça de conversar sobre o assunto com o seu pastor, com a sua pastora. Afinal de contas, o Vejam Só não é autoridade espiritual sobre ninguém. Ele fornece as ferramentas e aí você trabalha a edificação da sua fé. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com grande alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Como o debate de hoje é naquele formato que nós chamamos de presidencial, por causa das definições de tempo, começa sempre o mais velho, o debatedor mais antigo. E por isso apresento primeiro o pastor Eguinaldo Hélio de Souza, da Igreja Vale da Bênção. Paz e graça, pastor Eguinaldo, seja muito bem-vindo. Graça e paz, pastor Heber, é um prazer estar aqui e às vezes por falta de tempo a gente não consegue, mas eu queria assim deixar as palavras que eu acho que esse programa, ele é sempre uma bênção para a igreja brasileira, muito grande, né? A gente vê os assuntos, são assuntos diversificados, variados, então é uma alegria muito grande poder participar. Assim. Muito obrigado pela presença do irmão. Onde fica a igreja que o senhor é encontrado? A Igreja Vale da Bênção fica na cidade de Araçariguama, quilômetro 50 da Castelo, Rua Bom Pastor 300. Que, na verdade, Vale da Bênção é mais do que uma igreja, né? Além de igreja, tem missão, tem trabalho social, tem área de eventos, tem centro de oração, seminário. Então, é um complexo para servir ao Senhor. Amém. Muito obrigado pela presença do irmão. De vez em quando a gente sorteia os livros do pastor Eguinaldo, né? E o segundo debatedor é o ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Ezequiel Gomes. Paz e graça, pastor, tudo bem? Paz e graça, Heber. Paz e graça também ao pastor Eguinaldo. Para mim é uma honra voltar a este programa. E me sinto, assim, de certa forma, até um pouco estreante, porque acho que é a primeira vez que vou falar de um tema distintamente adventista, né? Apesar da gente ser adventista, eu já vim falar de arminianismo, já vim falar de algumas outras questões relativas à Santa Ceia e tal, mas hoje o primeiro debate em relação a esse assunto. Eu acho que é um assunto importante, polêmico, interessante. E queria agradecer ao pastor Eguinaldo pelo livro que me concedeu também, Lições de Amor. Achei bonito, vai ficar para o meu lar. E eu ganhei também um, Olha né? Aí, ó. Eu também ganhei um. Pastor Ezequiel. Bacana, eu fiquei feliz aí com o contato, né? E você pode me encontrar, se você tiver, né, o telespectador vontade de encontrar essa pessoa tão bonita assim ao vivo, né? Você pode ir lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jundiaí, fica no endereço Avenida Francisco Pereira de Castro, 839, próximo ao Shopping Jundiaí. O pastor Ezequiel Gomes acabou de me presentear com o lançamento dele. O que fala esse livro, pastor? Olha, esse livro ele é uma pergunta, né? Deus não deseja que todos sejam salvos? Esse é um dos lançamentos da editora Reflexão no ano de 2017. Esse é um livro em resposta à teologia de John Piper,
livrinho que ele lançou falando um pouquinho desta questão do desejo universal de salvação de Deus em contraposição à teologia da eleição incondicional. E aí eu dou a resposta arminiana ao pastor John Piper. O John Piper é o calvinista mais festejado do... Sim, é um ótimo teólogo, a gente respeita apesar das discordâncias. Né? Eu não gosto dos livros dele, eu acho que ele escreve muito mal. Certo. Eu já li 2 ou 3 com muita dificuldade. Achei alguém que combina comigo. Não, ele escreve mal. Esses dias alguém me estranhou, porque eu falei, eu li, mas não vi nada demais. Aí a pessoa, nossa, então você é dos poucos. Eu falei, eu não vi então, nada demais. Agora, pelo menos, estou sozinho. Na minha igreja tem gente que gosta. Na verdade é o seguinte, vamos ser francos. A moçada gosta do Piper dos vídeos. Sim, eles verdade. Assistem aos vídeos. Verdade. Vai ler o livro dele para você ver. Esse mesmo que ele falou, eu achei muito cansativo. É horrível. Eu ri muito. Ele escreve mal. É leitura cansativa. Então, pois é. Então tá, vamos lá. Isso aqui dá querer discutir na era da internet. Vamos ver a matéria que o senhor Zeca preparou apresentando o tema de hoje. Vejam só. Todos os teólogos e estudiosos bíblicos, independente do nível, sejam eles amadores ou profissionais, concordam com uma coisa: os 10 mandamentos, entregues por Deus a Moisés, não são restritos ao povo de Israel. Pelo contrário, sua validade e orientação é para os nossos dias também. Com isso em mente, vamos ler o que diz o 4º mandamento. Talvez você saiba de cabeça, porém, vou ajudar. Vamos lá ler juntos. Êxodo 20, versículo 8 e o início do versículo 10. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui temos claramente escrito que devemos lembrar do sábado e o santificar, pois é o dia do Senhor. E pensando sobre esse mandamento, temos a nossa pergunta base para o debate de hoje. Existe alguma relação entre a observância do sábado e a salvação? Eu aposto que rapidamente todos dirão, claro que não. Afinal de contas, a salvação é uma obra da graça de Deus e não do homem. Por isso, a salvação não tem relação com guardar o sábado, ou fazer ou cumprir qualquer outra coisa. Porém, alguns detalhes são importantes e precisam ser debatidos sobre essa questão que, de início, parece muito simples, mas, na verdade, é muito complexa e gera muito debate dentro dos estudos da teologia. Existe um grupo que afirma que a grande exortação às pessoas é: rejeitar uma verdade depois de conhecê-la significa desonrar a Deus, o que, consequentemente, levará à perdição. Com isso em mente, podemos entender que relaxar na observância do sábado é errado, pois é uma afronta ao mandamento deixado pelo próprio Deus. Qualquer mandamento que seja desobedecido voluntariamente, sem que haja arrependimento, implicará em perdição. E olha, isto não se aplica apenas ao 4º mandamento, que ordena a observância do sábado, mas a todos eles. O raciocínio é muito lógico, indicando, por esse grupo de estudiosos, que a salvação não está no sábado ou em guardá-lo, mas na obediência ao mandamento de Deus. Se Deus mandou, precisa ser obedecido, pois a negligência será a ruína da pessoa, ou, trocando em miúdos, a perdição. Para outros teólogos, embora o sábado esteja nos 10 mandamentos, ele tem um elemento profético e tipológico, referente ao descanso que Deus haveria de dar ao seu povo. E esse descanso prometido se concretiza ou tem o seu fundamento na ressurreição de Cristo. Por conta disso, o dia não tem importância. A questão é a referência que é feita pelo mandamento, apontando para Cristo e para a sua obra redentora. Essa sim, responsável pela justificação do homem pela fé. E agora, meu amigo, como fica a nossa interpretação do 4º mandamento? Como devemos entender a questão da guarda do sábado? Existe alguma relação com a salvação? Como essa dinâmica funciona? Fique ligado, pois todas essas e muitas outras perguntas serão respondidas agora. Nós já estamos no ar.
Senhores, eu sei que vocês já participaram do programa Vejam Só nesse formato, mas temos uma novidade, tá? Que é a seguinte, a partir de agora, né? A proposição do tema tem 4 minutos. Vocês vão ter a chance de dizer agora, né? Qual é a opinião que vocês vão defender. A partir do segundo bloco, 3 minutos para perguntas, 3 minutos para respostas e 3 minutos para os comentários. Vocês podem administrar os 3 minutos da pergunta como quiserem. Então, se quiser usar para tréplica, pode, desde que a pergunta esteja nos 3 minutos. Certo? Certo. Entendido? Muito bom. Alguma dúvida? Não vale dedo nos olhos, não vale puxar o cabelo. Pastor Aguinaldo, o senhor é o mais velho. Qual vai ser o ponto de vista que o senhor vai defender? 4 minutos para o senhor. Então, diante dessa questão, existe alguma relação entre a observância do sábado e a salvação? E aí a resposta é não. Não existe nenhuma relação entre a observância do sábado e a salvação. Digamos que isso é uma coisa muito evidente numa leitura do Novo Testamento, né? O Novo Testamento ele vai insistir muito no fim da lei, ele vai insistir muito na salvação, não é através da lei, ele vai colocar isso através da graça, isso é o elemento positivo. E dentro do elemento negativo, você não tem nenhuma referência ao Novo Testamento, nem de Jesus, nem dos apóstolos, nem nas cartas, de uma obrigatoriedade de guardar o sábado. Então, se você lê o Novo Testamento, você tem toda a oportunidade ali de receber a mensagem de salvação, de entender a mensagem de salvação, e em nenhum momento isso vai implicar numa guarda do sábado. E muito pelo contrário, desde que você começa a ler o Novo Testamento, mesmo o fato, a gente sabe que Jesus guardou o sábado, Jesus era judeu, ele ia guardar o sábado, isso aí não há discussão nisso. Mas mesmo Jesus, ele vai ter os conflitos na questão do sábado, né? Então ali já começa com o próprio Senhor, ele já critica a forma como eles viam o sábado, então já começa aí. Quando você chega no livro de Atos, no livro de Atos você tem essa transição da mensagem, não é apenas do Antigo para o Novo Testamento, mas também há uma mudança geográfica, né? Está saindo da exclusividade étnica dos judeus, a mensagem de salvação, e está indo para os gentios. Então, mesmo nesse processo, você vê que não há uma exigência explícita de guardar o sábado. E quando você chega ali nas epístolas, principalmente nas de Paulo, aí é que ele vai enfatizar bastante essa questão de esse não apego à lei, que era algo que constantemente ele tinha que lutar, porque para os judeus era difícil para eles entender que a salvação não era pela lei. Eles trabalharam isso, a lei era a vida para eles, e agora eles tinham que entender que a salvação era pela graça, não era pelos mandamentos da lei, era pelo favor imerecido de Deus. Então você vai ter um conflito muito grande nas epístolas justamente por isso, né? Justamente por causa disso. E o que a gente precisa entender é que em nenhum momento a salvação está ligada à guarda do sábado, principalmente à guarda do sábado. E as poucas referências que nós vamos encontrar nas epístolas, que nós temos lá em Colossenses e Gálatas, é Paulo criticando a guarda de um dia especial, né? Romanos, Gálatas e Colossenses vão criticar a guarda de um dia especial. Então, diante disso, acho que o que eu tenho para falar, não há nenhuma ligação entre a guarda do sábado e a salvação. Muito obrigado. Esse foi o pastor Aguinaldo Hélio de Souza, da Igreja Vale da Bênção. Vamos ouvir agora a exposição da posição que vai ser defendida pelo pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista Sétimo Dia, lá de Jundiaí. Pastor? Bom, esse tema é um tema muito interessante. E antes da exposição bíblica, que eu farei brevemente para justificar a minha posição, eu quero deixar bastante claro que a teologia adventista do sétimo dia não preconiza que ninguém ganhe a salvação mediante a guarda do sábado. E também nós reconhecemos que a experiência da salvação pela graça mediante a fé, ela é uma realidade em comunidades que não guardam o sábado.
Então, não existe salvação unicamente num contexto adventista ou num contexto sabatista, porque existem muitas outras igrejas que também guardam o sábado. Entretanto, a resposta à pergunta tema do programa, se existe alguma relação da guarda do sábado com a salvação, a gente tem que ir para a revelação bíblica fundamental sobre o que é a salvação. E quando a gente abre a Bíblia, não no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, você encontra, por exemplo, em Mateus 1, verso 21, a primeira indicação do que é a salvação. E o texto diz assim, né? O anjo falando a respeito de Jesus. Ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o que é salvação? Salvação é salvação do pecado. Jesus, gerado pelo Espírito Santo, nascido da Virgem, veio salvar o povo do pecado. À luz dessa revelação fundamental, lembramos pela palavra de Deus que a guarda do sábado ela é parte daquilo que o próprio Novo Testamento chama de lei da liberdade. Então, por exemplo, nós temos a carta de Tiago, capítulo 2, algumas revelações assim bem fundamentais, bem básicas. E é importante notar que elas são neotestamentárias e não veterotestamentárias. Então, por exemplo, né, aquele que disse não adulterarás também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então é interessante, Tiago cita 2 dos 10 mandamentos e diz que estes mandamentos devem ser reconhecidos como a lei da liberdade e o padrão do juízo divino. Diante disso, obviamente ele cita 2 exemplos, mas os outros 8 mandamentos estão implícitos e implicados, até porque no verso 10 ele vai falar que se você guardar toda a lei, mas tropeçar em um único ponto, você se torna culpado de todos. Entretanto, o que acontece? O próprio Novo Testamento também, 1 João 3, versículo 4, diz uma questão fundamental. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. E Paulo, em Romanos 4,15, o que ele vai dizer para nós? Que onde não há lei, não existe pecado. Então, qual é a relação, então, da salvação em relação à guarda do sábado? Paulo, que é, vamos pensar assim, o grande teólogo da igreja, em termos assim do cânon, em Romanos, inclusive, ele deixa claro que a experiência da salvação coloca o salvo em antagonismo ao pecado. Romanos 6. Versos 1 e 2, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? E aí o que acontece? Um pouco antes, no capítulo 3, versículo 31, ele pergunta, anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Isto posto, a salvação na Bíblia também é descrita em termos de conversão, transformação, mudança de vida. E em que essas coisas se materializam? Em pessoas que eram transgressoras da lei de Deus, são salvas em Cristo e se tornam obedientes. Isso em relação a todos os 10 mandamentos. A pessoa era um adúltero, foi salvo. Então ele vai o quê? Deixar de ser um adúltero. Assim também, a pessoa que adora ídolos, a pessoa que mente, a pessoa que rouba, a pessoa que mata, ela tem essa experiência de conversão na experiência da salvação. E cremos que a guarda do sábado também explica esta mesma dinâmica. Então, basicamente, para terminar, a relação da guarda do sábado com a salvação indica que o salvo pela graça mediante a fé será conduzido pelo Espírito à obediência ao mandamento do sábado. E não existe nenhum pecador que atinja a salvação mediante as obras, mediante a guarda do sábado. Muito obrigado, pastor. Deu certinho os 4 minutos. Ufa. A partir do próximo bloco, eles vão ter só 3. Bom, você aí de casa tem que se posicionar também para concorrer ao brinde da Agrade. No vejamsó.com.br tem a pergunta publicada. Vamos lá? Para você, o sábado deve ser guardado nos termos do Antigo Testamento? Isso é uma pergunta não ficar muito comprida, né? Você entendeu. Guardar o sábado como os judeus guardavam. Vamos lá, primeira, guardavam ou não? Guardam. Opa. Vamos lá, primeira resposta. Sim, se é para guardar o sábado, é para guardar do jeito que está no Antigo Testamento. Uai. Segunda resposta, não. Terceira resposta, não sei. Tá aí. Quem votar na enquete está concorrendo ao devocional Luz do Dia, do pastor Magno Paganelli. Brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Olha só, tá aí. É só votar na enquete que você está concorrendo, tá bom? Faça isso todos os dias, vote na enquete e você estará sempre pronto ou pronta para os sorteios que fazemos aqui. Mas eu queria que você anotasse o telefone da Agrade. Tem cursos novos na Agrade, começando agora
no ano que vem, em 2018, e eu quero que você se informe já. São 15 cursos novos, 15. Coisa boa, fora os que a gente já conhece, né? Então, olha, por exemplo, como eu treino o meu pessoal da igreja que vai dirigir o grupo de louvor e adoração, né? Pois a grade tem um curso de um semestre ou 2, são cursos modulares, rápidos e muito focados, muito práticos. Então, você pega os líderes de louvor da tua igreja, manda fazer o curso na grade, eles vão aprender não apenas a questão de cantar e tocar e tal, talvez eles até já saibam isso, a grade tem curso de canto, para quem precisar. Mas vão aprender o que significa o ministério de louvor, e aí você vai evitar um monte de problemas, mas um monte de problemas que geralmente nessa área a igreja tem, né? Tem o curso, por exemplo, nós estamos fazendo 500 anos da Reforma, eu queria tanto estudar, mas não quero fazer teologia sistemática, eu quero estudar a história das reformas protestantes, que foram várias. Tem um curso só da história das reformas, impressionante, a grade desenvolveu, não vi em escola nenhuma fazer isso, a grade tem, né? Agora no ano que vem você vai poder fazer um semestre com todas as reformas, a história dos avivamentos, olha que bênção, né? Queria tanto saber sobre os avivamentos, a grade vai ter um curso focado nisso. Telefone para você já ir se informando, não agora, né? Amanhã no horário comercial. 0 operadora 11 3115 0819. 0 operadora 11 3115 0819. Liga lá e se informa, tá bom? Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem. Vamos começar então o debate. O pastor Aguinaldo Hélio de Souza é mais velho do que o pastor Ezequias. O pastor Aguinaldo é da igreja Vale da Bênção, o pastor Ezequias é da igreja Adventista do Sétimo Dia, lá de Jundiaí. Então, pastor Aguinaldo, sua primeira pergunta. Então, minha primeira pergunta para o pastor Ezequiel, né? Uhum. Ezequiel ou Ezequias? Isso, Ezequiel. Ezequiel, né? Mas alguns amigos falam Ezequias, não tem problema. Me perdoa, Ezequiel. Pastor Ezequiel, a minha primeira pergunta é a seguinte. Aqui nós estamos discutindo a relação entre o sábado, o guarda do sábado e a salvação. Certo. O senhor já se posicionou, mas eu queria assim, com bastante clareza. A igreja adventista entende que mesmo que uma igreja, ou que irmãos, que cristãos, não guardem o sábado e não acreditem, ou não creiam, não entendam que deve guardar o sábado, ainda assim essa pessoa é plenamente salva, ela tem uma relação de salvação plena com Deus, ou isso são algumas igrejas adventistas que têm essa posição, mas a gente encontra igrejas adventistas que entendem que não há salvação se você não guardar o sábado, porque você estaria transgredindo a lei de Deus, e nesse caso você não teria salvação. Então a minha pergunta é, mesmo que um cristão, ele entenda que não guarda o sábado, não guarde o sábado, e ainda assim ele está plenamente salvo, porque ele crê em Jesus Cristo, ele é salvo pela graça, ou isso traz algum tropeço para a salvação dele? Muito boa pergunta. Essa pergunta ela remonta a toda uma identidade adventista que também não é exatamente singular. Vamos pensar que nós, como adventistas do sétimo dia, comportamos dentro da nossa igreja pessoas que têm visões diferentes a respeito das coisas, como em qualquer comunidade cristã é assim. Então, o que acontece? Teologicamente, doutrinariamente, teoricamente, os teólogos adventistas, inclusive a própria Ellen White, que é muito citada dentro desses tipos de debate, são muito claros e somos muito claros em dizer o seguinte: a salvação não vem mediante a guarda do sábado. Isso significa dizer que a resposta à sua pergunta é sim. Existem salvos que não guardam o sábado e essa é uma experiência de salvação real e plena pela graça de Deus em Jesus Cristo.
Entretanto, o que ocorre é que, de fato, existe uma complexidade dentro da experiência da salvação, especialmente aqueles famosos 3 tempos da salvação. Fui salvo, estou salvo, serei salvo. E toda uma polêmica em torno de perseverança dos santos, dessa questão da luz crescente ser cada vez mais, assim, vamos pensar, a palavra de Deus, ela vai sendo estudada, ela vai sendo melhor entendida com o tempo, e isso traz bênçãos maiores com o tempo e responsabilidades maiores com o tempo. Então, no caso de pessoas que têm uma ampla luz bíblica a respeito do sábado, mas o rejeitam por razões pecaminosas, esta experiência de salvação, ela pode ser comprometida, assim como a experiência da pessoa que conhece que não deve adulterar, mas de repente se deixa seduzir por uma pessoa no caminho da sua vida, e lá no caminho, se ela se entregar a esse pecado, viver esse pecado, não se arrepender desse pecado, perseverar nele até o fim, ela perderá a sua salvação. Estamos trabalhando também dentro de um paradigma arminiano, não num paradigma calvinista. Então, dentro deste paradigma, sim, uma comunidade, uma pessoa que se rebelar contra a lei de Deus, com plena consciência de que Deus pede que aquele mandamento seja cumprido, e aquela pessoa rebeldemente levanta a mão e diz, eu não vou cumprir, eu não vou seguir, em relação não somente à guarda do sábado, mas a qualquer dos mandamentos de Deus, terá uma experiência de perdição. Mas isso também a gente leva em conta as razões e motivos de cada comunidade, de cada pessoa, como queremos que Deus leve em conta. Vamos pensar, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, e Deus também entende as razões de cada pessoa. Então, existem muitos cristãos que não guardam o sábado, mas nem por isso odeiam a Deus, rejeitam a Deus, odeiam a lei de Deus, estão rebeldes e vão para o inferno. Não ocorre desta forma. E nós somos sensíveis a isso e entendemos que existem cristãos que não guardam o sábado, inclusive cristãos que talvez já estudaram este tema, mas não chegaram às conclusões que nós cremos corretas. Ainda assim, essas pessoas são salvas pela graça de Deus, são instrumentos de salvação na vida dos outros, e nós não assim, enxergamos isso somente para adventistas num contexto adventista. Muito obrigado. Quando esse som soar, faltam 20 segundos. Ah, tá. Ok, eu pensei que já tinha terminado, mas tudo bem, sem problema. Muito bom. Vamos lá, pastor Ignaldo, seus comentários. Então, só o meu comentário é muito importante ouvir isso, até por essa grande variação que existe dentro dos adventistas. Mas é uma coisa que precisa ser dito assim com muita clareza, porque, por outro lado, você vai encontrar adventistas que eles vão ter um posicionamento bem diferente, bem agressivo e, vamos dizer assim, excludente. Sim. E qual é o risco que você corre nisso? O risco é que você nunca sabe com que tipo de adventista que você está conversando ou aquilo que ele pensa. E quando nós olhamos de uma maneira geral, o evangelho e as igrejas, a verdade é que aqueles que acreditam que o sábado deve ser guardado ou que tem alguma implicação para a salvação, é um número muito pequeno, um número até, digamos assim, um percentual até muito pequeno diante da grande maioria que acredita que a salvação só vem através da graça de Cristo e que não há nenhuma necessidade de se guardar o sábado. Então, eu acho assim muito importante, até nessa relação que os adventistas têm com as demais igrejas, eles se posicionarem cada vez mais e dizer cada vez mais, nós entendemos que não há necessidade de guardar o sábado, que aqueles que entendem que não vão guardar o sábado são plenamente cristãos, são plenamente salvos, porque na maioria das vezes a impressão que se tem na conversa com o adventista é isso. E acaba sendo uma centralização muito grande. Eu vou até pegar algo bem pessoal. Você conversa com um adventista, na grande maioria das vezes, o assunto dele vai ser o sábado. E a grande preocupação dele é se você guarda o sábado. E eu já tive caso, inclusive, de adventistas que ele ficava tentando, vem para a igreja e tem que guardar o sábado, e eu pergunto assim, vem cá, você está guardando o sábado? Porque você vai trabalhar comigo, você está trabalhando. Ele, não estou conseguindo, porque está difícil. Eu falei assim, mas você está indo na igreja? Eu falei, não, também não estou indo na igreja. Você não guarda o sábado, você não vai na igreja. E por que você põe isso? Então, o que você percebe? Um dos grandes problemas é que o sábado acabou se tornando o centro, e não Cristo. O sábado parece ser a coisa principal, não parece ser um elemento, parece ser o elemento que vai determinar a salvação e que vai determinar a qualidade de crente que você é. Então, isso é uma coisa bem visível dentro do adventismo e que ele tem que deixar isso bem claro, se não é isso, se o centro é Cristo e o centro não é o sábado, ele tem que deixar isso bem claro, porque o que a gente enxerga é uma centralização no sábado, uma
Às vezes, se não é dito explicitamente que o sábado é necessário para a salvação, implicitamente é assim que a gente percebe na convivência com o adventismo. Muito bem. Agora é a vez do pastor Ezequiel, eu falei errado o nome dele, Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista Sétimo Dia, lá de Jundiaí. Sua pergunta, pastor. Bom, já que eu posso aproveitar um pouquinho do tempo para falar, Isso. deixa primeiro de tudo eu dizer assim que se existe algum adventista, e existem alguns, mas são poucos, que tem essa visão bem legalista e bem de salvação pelas obras e perfeccionismo e etc., essas pessoas, elas são com amor combatidas dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como pessoas que não entenderam a mensagem da igreja e muitas vezes mal representam a mensagem da igreja em função de um legalismo que não é a mensagem adventista. Outra coisa também, para deixar isso mais claro e materializado em forma de literatura, eu gostaria de indicar esse livrinho aqui, que se chama A Teologia do Remanescente. Vou ler apenas um parágrafozinho deste capítulo para dizer o seguinte: como nós adventistas entendemos a igreja em sentido universal? Observamos que ela é composta de todos os que creem verdadeiramente em Cristo. Esta definição consiste numa rejeição prática do denominacionalismo, já que a igreja é descrita como uma entidade que transcende as fronteiras denominacionais. A Igreja Universal não é personificada em nenhuma organização cristã, mas se encontra espalhada pelo mundo cristão de uma forma geral. Todo mundo que crê verdadeiramente em Cristo, demonstra o amor a Deus e o amor às pessoas, é salvo pela graça mediante a fé. E assim, só uma coisa que eu gostaria de corrigir, pastor, é que não existe nenhum adventista que crê que a salvação pela graça indica que não é obrigatório guardar o sábado. Isso é a única coisa que eu discordo do que você falou, do resto eu concordo absolutamente com tudo, e que cada um tem que se manifestar de forma clara. E a minha pergunta é a seguinte: a cosmovisão do Novo Testamento difere da cosmovisão do Antigo Testamento no que se refere à criação? Ou Antigo e Novo Testamento têm a mesma teologia da criação? Caso tenha, ou caso não tenha, por que deveríamos entender que o sábado não faz parte da mentalidade do Novo Testamento se ele remonta à criação? Qual é a base bíblica para a gente dizer, então, que o sábado é irrelevante no Novo Testamento, caso ele partilhe a mesma cosmovisão do Antigo no que tange à criação? O senhor entendeu a pergunta? Entendi a pergunta. Até porque essa pergunta ele coloca porque a ideia é a seguinte: fala que Deus descansou no sétimo dia. Sim. Então, se Deus descansou no sétimo dia, o Novo Testamento ele sustenta a mesma cosmovisão, então você teria que guardar o sábado. Exato. Então, aí você tem que colocar em primeiro ponto assim, a Bíblia fala, Deus criou, o sétimo dia descansou. Quando isso ocorre, você não tem nem... Isso ocorreu, está lá, está narrado na Bíblia, mas nisso você não tem nenhum mandamento que o sábado deva ser guardado. Então, você vai ler todos os homens de Deus até a lei, e você não tem sequer ali uma única ordem explícita, clara, de que o sábado deve ser guardado. Quando a lei é dada, e aí vem o mandamento de se guardar o sábado, faça alusão à criação e faça alusão ao concerto que Deus está fazendo com Israel, e que esse concerto, esse mandamento de guardar o sábado estava também ligado à libertação que eles tiveram, né? Então, o que eu quero dizer assim, que o simples fato do mundo ter sido criado 6 dias, no sétimo Deus ter descansado, não gerou, a princípio, nenhuma obrigação de guardar o sábado. Isso só vai vir quando Deus entrega a lei para o povo de Israel. E aí é onde a gente precisa entender a diferença. Então, você teve a criação e não teve o mandamento de guardar o sábado. Quando chega no Novo Testamento, o Novo Testamento ensina o quê? Que a lei, inclusive a lei vem 400 anos depois de Abraão. Ou seja, significa que nesses 400 anos não houve mandamento de se guardar o sábado, e é bem claro, você vai ler, você não vai encontrar nenhum. E quando chega no Novo Testamento, o que o Novo Testamento diz? É muito claro ali, você tem a abolição dos 10 mandamentos, não como princípios. Os princípios eles vão permanecer e vão se cumprir em nós através de Cristo. Então, dessa forma, a cosmovisão ela vai permanecer, a cosmovisão vai estar ali, mas os mandamentos em si, eles vão ser tratados de uma forma distinta no Novo Testamento. Inclusive o sábado, digamos que vai ser tratado de uma maneira distinta, porque você não tem nenhuma alusão depois a ele. Então, você mantém a cosmovisão, mas a forma de você se relacionar com a lei, que veio 430 anos depois de Abraão e muitos anos depois da criação, ela é diferente, ela é explicada de uma maneira diferente no Novo Testamento. Muito bem.
Pastor Ezequiel, seus comentários. Bom, a cosmovisão bíblica da qual o Novo Testamento partilha e que você mesmo identificou isso, então coloca claramente no livro de Gênesis: assim, pois, foram acabados os céus, a terra, todo o seu exército, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, o que acontece? A guarda do sábado, ela não remonta ao exemplo de pessoas, mas ela remonta ao exemplo de Deus. Eu entendo também bem onde que a argumentação do pastor Ignaldo conduz, justamente para dizer o quê? Que vai existir uma aliança com Israel no Sinai, e a partir daquele momento em si a guarda do sábado faz sentido, e o que demonstra assim, que basicamente antes daquilo não havia esta ordem ou não havia esta regra. Acontece que, vamos pensar assim, como que Paulo fala lá no Novo Testamento, onde não há lei, não há transgressão. Então, mesmo antes da entrega da lei, 400 anos depois, lá, todo o contexto do Monte Sinai, você já tinha lei porque já havia pecado. Inclusive, o mundo já havia caído em pecado, Deus já havia, inclusive, mandado o dilúvio. E isso indica o que é o seguinte: já existia uma lei previamente estabelecida, ainda que esta lei não tivesse se materializado na forma da aliança entre Deus e Israel. Mas esta lei já existia. Então, você vê condenações antes do período do Êxodo 20, por exemplo, a condições de adultério, condições de violência e maldades no coração do homem, porque estavam o quê? Em desarmonia com a lei de Deus. E você tem Êxodo 16, que é o texto clássico, para dizer da guarda do sábado, antes da entrega da lei do Monte Sinai, que também coloca um pouco em xeque esta argumentação de que a guarda do sábado só acontece num contexto pós a aliança entre Deus e Israel no Sinai. E também, assim, agora para chegar no Novo Testamento, vamos lá. Quando você vê as primeiras menções à guarda do sábado nos evangelhos, você tem, por exemplo, Mateus capítulo 12, é o primeiro momento onde se fala do sábado no evangelho. E ali existe uma discussão sobre colher espigas ou não, e no final desta discussão, Jesus Cristo fala: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Quando você vai para o Evangelho de Marcos, que é o próximo evangelho, você vê ali no 2º capítulo a frase de Jesus falando, né? O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Quando você vai para Lucas, que ali é Lucas capítulo 4, você vê ali Jesus no sábado numa sinagoga, pregando a palavra de Deus. E quando você chega em João capítulo 5, a primeira menção à guarda do sábado, você vê Jesus numa discussão a respeito de milagres, e falando assim da obra de Deus, né, no sábado, como alguém que trabalha, e ele também trabalha. Essa provavelmente seja a referência um pouco mais complexa, mas todas elas basicamente implicam em uma mesma coisa. Jesus se revela como o Senhor do sábado. Quem é o Senhor do sábado? O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui Jesus revela a sua divindade, ele pessoalmente é o Deus que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, e ele é aquele que pediu para o seu povo guardar o sábado. Jesus Cristo. Muito obrigado. Primeira rodada terminada. Pastor Ignaldo, sua segunda pergunta. Então, minha segunda pergunta, e já aproveitar que a gente tem um bom tempo para a pergunta, né? Na verdade, Jesus diz assim, o Filho do Homem até do sábado, ele é o Senhor. O que ele está dizendo é que ele é Senhor de todos os dias, sim, inclusive do sábado. E eu queria assim também fazer um comentário, porque esse é um livro, acredito que um livro um pouco mais novo da Igreja Adventista, né? Mas sempre quando a Igreja Adventista ela usou o termo igreja remanescente, ela sempre entendeu que no sentido que toda a cristandade havia se desviado e que ela era a única que estava guardando a palavra devidamente e por isso ela era a igreja remanescente. E dentro de se entender como a igreja remanescente, não, veja só, como grupo, como adventista, igreja remanescente, ela sempre se entendeu assim porque guardava o sábado. Então, dentro disso, ela estava excluindo outras igrejas, porque a remanescente era ela. Então, hoje, não sei se é um posicionamento diferente que ela está tomando, se é um posicionamento diferente, acho que é também interessante tornar isso bastante explícito, mas aí a minha pergunta, né, aqui continuando, é a seguinte, a Igreja Adventista, não adianta dizer que ela centralizou no sábado, inclusive se você ler o Nisto Cremos, você vai ver lá que eles dizem que o mandamento do sábado ele é central nos 10 mandamentos. E aí a minha pergunta é a seguinte, se o sábado é central nos 10 mandamentos, por que você lê o Novo Testamento inteiro e você não encontra essa centralidade do sábado? O irmão entendeu? Entendi.
3 minutos para o senhor. Perfeito. Basicamente, a gente retorna assim um pouco à experiência adventista em relação ao sábado e nós concordamos que existiu uma retórica muito negativa, muito exclusivista e muito legalista e equivocada da parte de irmãos e membros da igreja no passado, e líderes e teólogos, etc., em torno justamente desta divisão assim tão cartesiana de que nós guardamos o sábado e somos os corretos e os salvos e o resto não guarda, é os perdidos, vai para o inferno. Esta divisão, entretanto, ela nunca foi uma unanimidade, ela nunca aconteceu assim, é mais ou menos como acontece o fenômeno dentro das igrejas. Existe os líderes que pensam e aquele pessoal que come o discurso e às vezes vomita uma coisa diferente, ou regurgita uma coisa diferente. Entretanto, o que eu posso dizer para você é o seguinte, a centralidade do sábado no Novo Testamento, ela não é trabalhada em função do Novo Testamento ser um livro profundamente contextualizado no pensamento, na experiência judaica. Obviamente que a distinção, quando o Evangelho vai sair desse meio judaico para ir para o meio gentil, ele vai ser de fato uma ampla discussão, uma grande questão, uma questão inclusive que o texto bíblico vai tratar e depois a igreja vai aprofundar esta questão. De qualquer forma, o que acontece? Jesus fala que ele não vem abolir a lei. Jesus deixa bastante claro que o que ele veio fazer foi cumprir e dar o exemplo e o sentido real da lei. Então, assim como os adventistas se equivocaram em muitos momentos, isso tem que ser bem claro e colocado em relação ao sábado, os judeus também se equivocaram. E Jesus, nas suas polêmicas e etc., ele coloca o sábado como um dia o quê? De serviço ativo, um dia de milagre, um dia de salvação, um dia de pregação, um dia que se você tiver que comer, você vai colher e você vai comer. Obviamente, Jesus não tinha uma empresa de colher espigas de milho e mandando eles trabalhar para aquilo, mas aquilo que é necessário tem que ser feito. E então Jesus tirou a guarda do sábado desses moldes legalistas, farisaicos e etc., para colocar de fato naquilo que é o quê? Um dia santificado. Não é um dia pior que os outros, aquilo que não pode fazer nada e etc., mas é um dia melhor. E este dia está implícito, e este de fato é um problema. Porque quando você tem uma coisa implícita, e ela é tão óbvia que ela não precisa ser clarificada, vamos pensar assim, porque justamente é a cosmovisão da criação que está implícita, é o Deus verdadeiro. Quem é ele? O que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então não tem discussão sobre isso. A discussão no Novo Testamento é se Jesus está guardando o sábado corretamente ou não, e se ele está, o fariseu não está. E como Jesus está correto, o fariseu está errado. Essa é a discussão. Agora, além disso, a discussão, ela simplesmente é ignorada porque ela é pressuposto. E sendo pressuposto, a guarda do sábado, ela é presente no Novo Testamento, mas como pressuposto. De qualquer forma, o maior desafio a isso vai ser Paulo, e talvez a gente vai ter tempo de falar um pouquinho daqui a pouco, né? Tá certo. Pastor Aguinaldo, seus comentários? Meu comentário vai justamente nesse aspecto de você dizer assim, ela já está pressuposto, então eu não preciso falar. Sim. Mas isso não é real, porque é aquilo que eu disse, a questão, quando chega no Novo Testamento, não é só a substituição da antiga aliança pela nova. Isso vai acontecer, está acontecendo. Mas talvez a maior mudança é a saída de um limite étnico, que são os judeus, e agora para um limite multiétnico, mundial, todas as etnias. Sim. Dentro dessa mudança é onde caberia se o sábado ele tem alguma centralidade, não estou nem dizendo assim, porque você poderia ter várias citações de guardar o sábado sem centralizar muito naquilo. Mas Sim. O adventismo ele coloca aquilo como é central nos mandamentos, mas você não tem referências. As referências que tem, elas podem ser entendidas até de uma forma negativa, nós vamos falar disso depois. E justamente se ele está levando o evangelho para os gentios, né, para o povo que ele, várias vezes, Paulo classifica, eles estão sem lei, eles não receberam os 10 mandamentos. Então, justamente seria essa hora dele falar, olha, aqui estão os 10 mandamentos e vocês têm que guardá-los, inclusive o sábado. Isso seria a coisa mais óbvia se eu fosse apóstolo dos gentios, eu fosse escrever para os gentios, eu teria que falar isso. Agora, você encontra Paulo falando de não matar, de não roubar, de não dar falso testemunho, contra a idolatria, mas você não encontra
ele nenhuma carta, inclusive alguns dos destinatários dele eram, em maioria, gentílicas. Você percebe isso em Éfeso, Filipenses, que não tem muitas referências às Escrituras, porque está lidando com os gentios. Mesmo nessa hora, ele não dá essa centralidade. Então, assim, é difícil entender que não foi falado porque a coisa estava já implícita. A gente entende, há uma continuidade, sem dúvida nenhuma que existe uma continuidade, mas também existe uma descontinuidade. Então, se o sábado teve essa continuidade, ele era guardado pelos judeus e agora ele vai ser guardado pelos gentios, então isso teria que ser colocado assim, muito explicitamente. Até mesmo, se a gente pensar, é curioso, porque o Tiago, ele dá exemplo, e o melhor exemplo que ele podia ter usado ali para bater na tecla, porque assim, os outros mandamentos eram até fácil para os judeus. Aí é um outro ponto que, inclusive, os adventistas comentam nisto cremos. Os outros mandamentos eram fáceis para os gentios entender, não mate, não roube, não dê falso testemunho. Mas o sábado já era uma coisa mais difícil porque era exclusivo dos judeus. Então, justamente esse que era exclusivo, teria que ter sido comentado, teria que ter ficado bem explícito para que não houvesse dificuldade. Hoje não se guarda justamente porque não é explícito. Né? Bom, nós vamos para o intervalo, já voltaremos com a segunda pergunta do pastor Ezequiel, da Igreja Adventista. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje discutindo se existe alguma relação entre a observância do sábado e a salvação. Conosco o pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá em Jundiaí. Ele vai fazer a segunda pergunta dele ao pastor Ignaldo L. de Souza, da Igreja Vale da Bênção. Bom, gostei muito aí das considerações, achei muito importante e interessante tudo isso. Eu gostaria apenas de fazer uma leve correção naquilo que eu entendo, assim, um argumento um pouco fora de hora, porque assim, eu concordo que quando Paulo vai falar com os gentios, existe uma falta de ser explícito em relação a algumas coisas, mas esse também é um fenômeno bem complicado que remonta muito ao uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, por exemplo, você citou algumas cartas assim que quando Paulo fala com os gentios, ele simplesmente ignora essas questões e tal. Mas, por exemplo, você vê lá em Filipenses 3, ele falando que ele foi circuncidado ao 8º dia, a linhagem de Israel, tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e etc, etc, etc. E isso aqui talvez não faria muito sentido para os gentios se Paulo, talvez na sua tradição oral, não tivesse explicado um pouco para eles, né? Se os filipenses não estivessem conscientes das sensibilidades judaicas, o texto não seria compreendido. Então, alguma questão aí o gentio lá de Filipos, ele tem que entender, e inclusive não só nesse ponto, mas em todos os outros, e aí entra a pergunta que eu quero te fazer, que tem a ver com Romanos capítulo 11. Então, o que acontece? Em Romanos 11, os gentios que são salvos, eles são enxertados numa videira. E esta videira sustenta também os judeus que são crentes e são salvos. Porque a ideia de Paulo é o seguinte, se você está fora da videira, você está fora da salvação. Mas o judeu está na videira, enquanto ele é fiel à lei de Deus, à palavra de Deus, à graça de Deus, ele está ali. E quando ele rejeita Cristo, ele é cortado. Aí o gentio crê, ele é enxertado nesta videira, e se o judeu voltar a crer em Cristo, ele também vai ser enxertado. Então, basicamente isso, para mim, indica que existe uma única ética para os salvos, sejam eles gentios ou judeus. Não existe uma igreja salva judaica que guarda o sábado e uma igreja gentílica salva que não guarda o sábado. É uma videira só, é a palavra de Deus, é a promessa de Deus, é a cosmovisão bíblica, desde a criação e etc., que não se centraliza na guarda do sábado, mas inclui a guarda do sábado. Diante disso, você concorda com esta leitura de Romanos 11? Existe uma única ética para o cristão judeu ou gentil salvo, ou existe uma diferença? O judeu salvo guarda o sábado e o gentil não precisa guardar. 3 minutos. Vou até dizer que esse é um assunto que eu tenho pensado muito, até porque a gente trabalha com os judeus. Legal. E você vai verificar, em alguns momentos, Paulo, inclusive, guardando alguns aspectos da lei. Uma coisa que eu sempre discuti muito, eu falo, o pessoal acha graça, mas eu li a questão de Paulo com Timóteo e Tito, né? Porque diz que ele brigou porque não era para circuncidar o Tito.
E dali a pouco ele pega o Timóteo e fala assim, ele circuncidou Timóteo por causa dos judeus. Sim. E eu, no meu entendimento, falei assim, mas isso é falsidade, né? Lá em Atos 20, você tem o caso em que dizem assim, olha, estão dizendo que você está ensinando contra a lei. Para provar isso, você faz um voto e vai e participa ali. Isso a gente começa a entender, até uma coisa que Paulo ele fala assim, que em Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão é alguma coisa, né? E sim a fé que opera pelo amor. Então a gente pensa que quando um judeu se circuncidava, se ele não está pondo a fé dele naquilo, ele não está circuncidando para a salvação, ele não estava fazendo nada errado, né? Certo. Paulo, inclusive, ele vai participar das festas, ele vai no Pentecostes, ele vai na Páscoa, ele vai participando de tudo aquilo, ele era um judeu, ele participou aquilo, não há nenhuma repreensão e também a gente não deve entender como uma falsidade ética. Aquilo fazia parte de toda a sua vivência judaica, né? Então, dentro desse aspecto, também poderia estar guardando o sábado. Como era algo da sua etnia, ele estaria guardando o sábado. O que ele não poderia é colocar isso como instrumento de salvação. Agora, e aí é onde a gente também entende o seguinte, quando a gente fala da questão do sábado, é dizer, não há nenhum pecado em se guardar o sábado. Não há nada que te condene em guardar o sábado. Se você quiser guardar o sábado, se você quiser tirar o dia de sábado de descanso, não há nada errado nisso. O errado é quando você coloca isso como um ponto de salvação, ou até algo inferior. Você tem aqui, a gente em algum momento vai falar disso, né, que é Romanos 15, 14, 5. Um faz diferença entre o dia e dia, outro julga igual todos os dias. Então, para nós, Jesus ele é Senhor até do sábado, porque ele é da segunda, da terça, de todos os dias. Jesus, ele é o Senhor. E aí é onde a gente também entende, na questão da lei, a gente entende assim, Jesus disse, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumpri-la. E ele foi aquele que obedeceu a lei e levou à perfeição. Então a gente pensa assim, o Novo Testamento ele não proíbe matar, ele proíbe odiar, ele não proíbe adulterar, ele proíbe você ter pensamentos impuros, ele não proíbe só roubar, ele fala que se te roubar, você dá algo para alguém. Então, a gente pensa assim como ele falou, ninguém vai adorar o Pai, não vai ser mais aqui nem em Jerusalém, mas vai ser Espírito e verdade em qualquer lugar. Então, a gente pensar que, de repente, não é um dia que é do Senhor, é todos os dias ele pertence ao Senhor. O judeu ele já trazia a aliança e dentro dessa aliança ele está guardando o sábado e não está fazendo nada errado nesse sentido. Pastor Ezequiel, seus comentários. Perfeito. Eu, assim, concordo contigo em ampla medida, porque, de fato, a compreensão neotestamentária dos mandamentos de Deus, ela transcende a letra, transcende o legalismo, transcende o mérito humano e a capacidade humana. Então, se qualquer pessoa se fiar nisso, obviamente estará se condenando, porque se eu disser assim, olha, eu vou para o céu porque eu não adultero. Tá, então agora eu vou ter que ser não só perfeito na sexualidade, mas em todos os aspectos da minha vida, para ser coerente com a minha compra da salvação mediante a minha guarda da lei ou a minha guarda de qualquer mandamento. Isso o sábado incluído. Entretanto, o que me chama a atenção aqui em Romanos 11 é que aqui a salvação ela não é explicada como uma ruptura com o que vem antes. Mas com o quê? Com o enxertar do judeu naquela seiva, naquela tradição, na própria revelação bíblica, que inclusive é muito coerente com a forma como o Novo Testamento cita o Antigo. O Novo Testamento não é um livro do tipo assim, olha, vocês ouviram falar que tem um Antigo Testamento, é pura heresia, pura salvação pelas obras, pura salvação pela lei, esquece esse negócio que agora tem um novo Deus, um novo Cristo, um novo Salvador. Essa não é a mensagem do Novo Testamento. A mensagem do Novo Testamento é, lembra tudo o que aconteceu? Sabe, desde a criação até passando por toda essa história ela tem uma culminação que é a pessoa de Jesus Cristo. E se você estiver em Cristo, você vai ser enxertado em uma história, em uma tradição, em uma revelação, que inclusive remonta a Ele criando o mundo, porque Ele é Deus, e se encarnando como homem para redimir o homem dos seus pecados. Portanto, quem é o Deus do Novo Testamento? É o Deus de Israel. E a gente não pode fazer uma diferença entre Israel e a igreja e dizer assim, olha, eu não quero essas coisas aí de Israel, esse sábado, esse isso, esse aquilo, mas o Deus de Israel, as promessas para Israel, a bênção, a salvação e etc., eu quero. Até porque, no final das contas, como é que nós enxergamos a igreja cristã? Nós não somos uma igreja dispensacionalista. Nós somos uma igreja que entende que em Cristo as promessas feitas aos judeus são universalizadas.
elas ainda são mantidas em linguagem judaica, é Armagedon, é Vale de Megido, mas a guerra acontece aonde? No mundo inteiro. Não acontece só lá no Vale de Megido, no fim dos tempos. Essa é a nossa compreensão, respeitamos quem pensa diferente. Então, nós não cremos, por exemplo, que Israel, como nação, etc., tem um papel nisso ou naquilo. Respeitamos quem pensa assim, mas entendemos que agora Israel é o povo de Deus inteiro. E é essa igreja invisível. E as bênçãos que havia para Israel existem para nós. As promessas que haviam para Israel existem para nós. E também as obrigações que Israel tinha também existem para nós. E para você tirar alguma dessas obrigações, tem que ser claro e específico. Por exemplo, a eliminação da circuncisão desta história é clara e específica. Não precisa circuncidar, mas esta eliminação do sábado não é clara nos mesmos termos. Também não se diz não precisa guardar o sábado. Então, nesse ponto, a gente é um pouquinho mais cuidadoso e pressupõe que a guarda do sábado permanece no Novo Testamento. Muito bem, vamos para a última pergunta do pastor Ignaldo Hélio de Souza, da Igreja Vale da Bênção. Então, vamos lá. Comentando, inclusive, a partir da sua colocação, e você vê assim que você usou Romanos 11, que fala sobre a oliveira, a gente usa muito porque eu trabalho com a questão de Israel. Sim. E você vê que é tudo coisa implícita. É claro que a gente, tudo digamos assim, nunca é direto. Então, assim, nunca é direto. Sempre você tem que pegar alguma inferência para poder tirar o sábado de alguma inferência. E aí é onde a coisa já complica, né? Você tem que achar inferência. A gente entende a gente não entende que houve uma ruptura completa. A gente entende que há uma continuidade entre aquilo que aconteceu, inclusive de cosmovisão e uma série de coisas, né? O Novo Testamento, a Nova Aliança, a relação com Deus vai nascer a partir dali. Só que você não consegue tirar tudo dali, simplesmente dizer que está enxertado na oliveira, porque aí você tem uma série de coisas judaicas que também você vai concordar que não tem mais efeito, né? Claro. Mas aí, a partir disso aí, você tem alguns textos, é aquilo que eu disse, você não tem nada explícito para guardar o sábado, mas você tem coisas implícitas que discordam da guarda do sábado. Então, o que você tem? Você tem lá em Atos 15, que é uma discussão sobre a salvação dos gentios, né? Então, muitos queriam que eles guardassem a lei de Moisés, que eles se circuncidassem. E o Concílio de Jerusalém vai ser bem claro e vai dizer aquilo que eles têm que guardar, que é o sangue, que é sufocado, a imoralidade, a idolatria, isso tem que cortar. Então, ali ele não fala nada de sábado. Certo. Aí você chega lá em Romanos e Paulo diz assim, um faz diferença entre dia e dia e o outro julga igual todos os dias. Você chega lá em Colossenses, ninguém vos julgue por causa das festas, ninguém vos julgue por causa das luas novas e nem por causa dos sábados. Você chega lá em Gálatas e Paulo vai bem claro, né? Sim. Vocês guardais dias e festas e anos, eu me preocupo se é que vocês não correram em vão. Sim. Então, em todas essas passagens, de alguma maneira, é mais fácil você entender que a questão da guarda do sábado estava sendo tirada de lado do que você entender que ela está sendo mantida. É aquilo que eu falei, para mim que sou gentil, eu vou ler uma coisa dessa e falar, então ele não quer que eu guarde nenhum dia, ele não quer que eu faça questão por causa do sábado. A pergunta é, como é que você lida com essas passagens? Muito bom. 3 minutos. Atos, Colossenses, Romanos e Gálatas. Perfeito. São 4 textos muito interessantes, muito importantes, que obviamente cada um deles dá uma tese doutoral. E não só uma, né? Milhares de teses doutorais já escritas sobre os assuntos. Só que assim, olha, basicamente eu vou passar por todos eles e vou dizer o seguinte. Lá em Atos capítulo 15, existe uma ideia que é o seguinte. Quais então seriam as obrigações do cristão gentil? Se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, como do sangue, como dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Se nós limitarmos a ética cristã gentílica a isto aqui, pode roubar, pode matar, pode outras coisas, porque não estão incluídas aqui. Então, nesse ponto, não cremos que este texto é suficiente para desdizer outras coisas, ainda que a gente entenda que, de fato, esta questão
do que vale, do que não vale, do que permanece, do que permanece, ela demanda muito mais tempo de debate do que o que a gente tem condições de fazer aqui. Outra coisa, vamos lá adiante. O texto provavelmente mais forte de todos esses é Colossenses 2,16, que de fato é o texto, né, claro, específico, que diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festas, ou lua novas, ou sábados. Então, basicamente, a retórica que se usa muito em função disso é dizer o seguinte: não existe julgamento em função do sábado, o sábado é irrelevante para a salvação. Entretanto, o que acontece? Eu trouxe aqui o comentário da Nova Versão Internacional, que é o comentário deles sobre esse texto. Não é escrito por adventista, etc. Mas o que ele diz é o seguinte: que os festivais, as celebrações e os sábados parecem se referir às observâncias judaicas anuais, mensais e semanais, o sábado. Entretanto, Paulo não condena essa observância por si, e nem mais ele argumenta contra eles com base nos elementos do mundo, que é o que ele vai criticar, que é o seguinte: existe toda uma filosofia em Colossos, que inclusive é uma filosofia complexa, que aparentemente nega a divindade de Cristo, que aparentemente ela coloca a adoração de anjos, é como se fosse assim um gnosticismo que estava acontecendo em Colosso, e no meio disso tem elementos judaicos relativos à circuncisão e à guarda do sábado e etc. Então o que Paulo está combatendo em Colossos é uma ampla heresia, uma complexa heresia que envolve a guarda do sábado. Então imagine que, por exemplo, hoje um adventista saia daí dizendo que a gente é salvo pelo sábado. Eu, como, vamos pensar assim, líder adventista, vou dizer para ele que ele está errado. E Paulo está mais ou menos fazendo algo dessa direção. Obviamente a gente não tem mais tempo para se aprofundar no texto de Colossenses. Outro texto, o texto de Romanos, capítulo 14, onde se fala ali que faz distinção entre dia e dia. Caso Paulo quisesse dizer que todos os dias são iguais e não há diferença em um dia ser santo e outros não, primeiro que Paulo estaria em contradição com os 10 mandamentos, que faz distinção entre um dia santo e outros dias comuns. E, inclusive, a própria noção da guarda do sábado como dia santo é um dia de não trabalhar. Se todo dia for santo, acabou a conversa de trabalho na face da terra, né? E, por final, a carta aos Gálatas, quando se fala ali de guardar dias e anos e etc. e correr em vão, basicamente o que acontece é o seguinte: se você for adicionar a fé em Cristo a necessidade de tais e tais coisas ou de quaisquer outras para você completar o que Cristo fez, isso é uma fé em Cristo em vão. Paulo não negocia a centralidade de Cristo na salvação, porque ele é o Salvador, e basicamente isso indica que qualquer coisa que tentar entrar nesse caminho aí será heresia, estará equivocado e terá que ser combatido. Muito bom. Pastor Ignaldo, seus comentários? Então, comentário. Agora você vai perceber uma coisa, que todos esses textos, vamos imaginar, que todos esses textos, eles nos fazem pender muito mais para uma não obrigatoriedade do sábado do que para uma obrigatoriedade do sábado. Então você veja que esses textos, eles são escritos dentro do contexto do Novo Testamento. Qual era o contexto do Novo Testamento? O evangelho está indo para os gentios. Aquilo foi meio chocante para os judeus, porque como é que eu vou lidar com isso? A verdade é que nem todos os judeus aceitaram aquilo que o Concílio de Jerusalém determinou, né? Eles não aceitaram aquilo e acabaram fazendo aquilo que a gente chama os judaizantes. Eles queriam colocar a circuncisão e todos os costumes ali. Então, assim, por mais que você queira pegar esses textos e não entender que está dizendo não é necessário guardar o sábado, todos eles dão a entender de que não há essa obrigatoriedade de guardar o sábado. E foi assim, você vai ver que ao longo do tempo, a igreja foi entendendo isso, que não havia essa obrigatoriedade de guardar o sábado. E aí entra uma outra discussão que a gente também não entrou muito aqui, né? Que o domingo acaba sendo o tempo de guarda. Mas aí, assim, eu vou comentar porque isso é interessante. Que aí o argumento adventista sempre foi que o Constantino foi que mudou isso. Certo. E quanto, na verdade, é a mesma coisa quando o Dom Brown fala que foi o Constantino que inventou a divindade de Cristo. Não foi. Certo. Basta você ler os escritores antigos e eles têm esse posicionamento. Certo. Mas um dos posicionamentos que me chamaram a atenção foi do Inácio. Inácio de Antioquia, ele escreve várias cartas quando ele está indo para o martírio, e ele escreve uma carta para os magnésios e ele diz o seguinte: nós não guardamos mais os sábados, nós guardamos o dia do Senhor. Então, o que eu quero dizer, eles eram alguém que estavam numa proximidade muito grande com os apóstolos, com o começo da igreja, e eles não eram rebeldes, com certeza eles não eram rebeldes, eles não deixaram de guardar, não quero mais guardar o sábado porque eu não quero. Não, é que todas essas passagens
que são direcionados aos gentios vão mostrando a não necessidade da guarda do sábado como faziam os judeus. Então, essas passagens deixam bem claro, como eu disse, quando você fala em guardar o sábado, você tem que achar algum texto onde você acha que aquilo está implícito, mas você não tem nenhum bem claro, né? A circuncisão, ela também vai por outro lado, ó. Não é para circuncidar, podia ser bem claro, não é ou é para guardar o sábado, podia ser bem claro, mas você não tem textos que falem para guardar o sábado, e você tem textos que dentro do conflito com os judaizantes dizem que o sábado não precisa ser guardado. Você tem uma igreja posterior que entendeu isso e que realmente parou de guardar o sábado. Então eu penso que é muito mais compreensível que o sábado não deve ser guardado do que ele seja. Muito obrigado, pastor. Pastor Ezequiel, sua última pergunta. Bom, assim, respondendo um pouco, essa questão é interessante. Né? Onde é que está a ordem para a guarda do sábado? Será que ela não é explícita? Acho que ela é bem explícita. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, o sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus. Em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o sétimo dia descansou, abençoou o dia de sábado, etc. É bem claro. Claro, quando você faz uma contraposição muito forte entre Antigo e Novo Testamento, essa situação surge. A questão histórica ela é muito interessante. De fato, o que vai conduzir a igreja a guardar o domingo vai se cristalizar em grande medida com Constantino e a Igreja Católica para frente, mas as suas sementes já estão presentes bem antes disso, a gente está consciente disso. Inclusive, essa é uma questão bem interessante. Mas, para terminar, gostaria de fazer uma pergunta assim, um pouco assim, provocativa, mas não é contra o Senhor, é só para te puxar o seu entendimento. Eu procurei na internet um texto a respeito do teu trabalho e tal, e encontrei um texto que você falava que você é dizimista. E aí a sua argumentação é muito interessante porque ela é muito parecida com a minha em relação à guarda do sábado. Você diz assim, olha, não entendo e nunca entenderei alguém negar que o dízimo seja uma prática bíblica. Eu digo a mesma coisa em relação à guarda do sábado. E você diz, primeiro, porque está presente no Antigo Testamento. Aí você faz uma discussão ali, até onde eu saiba, a Bíblia é completa, é composta por Antigo e Novo Testamento. E aí você diz assim, ó, acreditar no que convém e rejeitar o restante não parece ser uma atitude honesta. Então você diz, entretanto, quando Jesus veio, as revelações da dispensação da graça chegaram, não foi jogado fora tudo que eles receberam, para somente somaram o anterior ao novo. Tudo era a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. E quem disse que o Novo Testamento não fala do dízimo? Aí você fala de Mateus 23, quando Jesus fala do dízimo, e Hebreus capítulo 7, são 2 menções ao dízimo. E no final você diz assim, que Deus ele quer um povo mais santo, mais obediente, por isso você é dizimista, sempre foi, porque você gosta, né, de obedecer, como todo aquele que obedece de coração. Eu gostaria de dizer assim, ó, por que eu não posso usar esta mesma argumentação que você usa em relação à guarda do sábado? Os exemplos que você dá aqui são poucos, também não são aqueles mais explícitos da face da terra, para dizer que tem que dar o dízimo no Novo Testamento. E por que eu não posso usar exatamente a sua mesma argumentação em relação ao dízimo na guarda do sábado? Isso não é uma implicação que você está errado, nada disso, é só uma provocação para querer entender. Eu gostaria de usar o mesmo argumento para a guarda do sábado, posso ou não? Não, eu inclusive, quando eu estava meditando, eu falei assim, é capaz de alguém me perguntar isso sobre o dízimo, sim, né? Eu concordo. Eu vou até dizer, inclusive tem um vídeo meu falando sobre isso, né? Um vídeo meu falando sobre isso, e no vídeo eu coloco, no Novo Testamento você só tem 2 passagens do dízimo. Certo. Uma delas é a de Jesus, que ele fala dos fariseus, mas aquela não é uma que a gente vai usar obrigatoriamente, porque a gente sabe que está dentro do contexto da lei ali. Mas você tem a de Hebreus, que ela é muito clara. Ela fala que assim como recebeu o dízimo no Antigo Testamento, aquele que vive também recebe dízimo, uma referência a Cristo. E aí a gente pode colocar a coisa do seguinte modo. Como eu falei, você pode guardar o sábado. Não vai haver nenhum problema se você fizer isso. Não tem nenhum problema. Se você guardar o sábado, você não está em pecado, porque você guardou o sábado. Mas isso não vai ter nenhuma implicação na sua salvação. Então, a gente pode pegar isso, a mesma coisa, a gente pode falar isso mesmo, falo a mesma coisa que eu falo dízimo. Não vai ter nenhuma implicação na sua salvação. Então, da mesma maneira como eu posso
deixar de dar o dízimo, isso não vai ter implicações na minha salvação, apenas vai ser uma bênção para a minha vida. Eu posso guardar o sábado, vou descansar, vai ser uma bênção para a minha vida. Mas a partir do momento, como foi o posicionamento, sempre e muitas vezes claro, dos adventistas do sétimo dia, que eles eram os únicos certos, porque só eles guardavam o sábado, quem não guarda o sábado não é salvo, ele está excluindo todos. Se eu também for dizer que quem não dá o dízimo, as igrejas que não dão o dízimo não são remanescentes, que eu sou remanescente porque eu dou o dízimo, aí eu também vou estar saindo do padrão. Então, eu estou fazendo algo com base no Antigo Testamento, estou expressando minha gratidão, minha obediência, e estou sendo abençoado por isso. Se você for guardar o sábado, ou se você for guardar outro dia, você fazendo isso não tem implicação de salvação, não há nenhum problema. Tanto que Paulo ele fala assim, não julgue, faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias. Então, o grande problema é quando o adventismo ele se apresenta, e você sabe que tem vertentes, tem grupos, tem pessoas, que eles apresentam a guarda do sábado como o ponto distintivo que faz você o único evangelho verdadeiro. Aí você tem um problema muito sério nisso. E se eu falar que só é o evangelho verdadeiro quem dá o dízimo, também é um problema muito sério. Então... Obrigado, pastor. Pastor Ezequiel. Bom, gostei muito da tua resposta, compartilho da tua mentalidade em relação a esse ponto, não discordo em praticamente nada, mas eu gostaria de terminar a minha participação no programa trazendo uma questão que não foi trazida em relação aos escritos de Ellen White, que é muito recorrente em relação a esta questão. Existe uma citação de Ellen White no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 23, onde ela diz assim: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. E, basicamente, esse texto é muito usado na literatura apologética, inclusive desta baixa literatura apologética, como o CACP, por exemplo, me permita a crítica, de dizer que o adventismo, em função disso aqui, é ganhar a salvação pela guarda do sábado. Entretanto, esse capítulo de Ellen White, eu li o capítulo inteiro, inclusive também fiz um vídeo a respeito dele recentemente. Ela diz algumas coisas importantes nesse contexto. Ela diz o seguinte: não devemos observar o sábado simplesmente como objeto de lei. Devemos compreender suas relações espirituais com toda a nossa vida. Devemos entender que Deus é quem nos santifica. E cada dia teremos a companhia de Cristo, exemplificando-lhe o exemplo e a perfeição de caráter. Dia a dia, nossa luz refugirá para outros em boas obras. No mesmo capítulo, ela diz que a Bíblia é um guia perfeito, então a Igreja Adventista não é guiado por Ellen White, mas a gente busca pela palavra de Deus. Não guardamos o sábado por causa de Ellen White, mas por causa da palavra de Deus. Outra coisa, nesse contexto ela fala do culto sabático, ela fala para a gente educar as crianças no plano da salvação, e aí ela cita... repete o texto, só repete. Santificar o sábado importa em salvação eterna. Eu vou falar no final. E assim, ela cita João 3,16 para dizer que o que é o plano da salvação? Deus entregou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe aqui uma citação do sábado, por exemplo. Outra coisa, ela fala que todos os que guardam o sábado devem ter o penhor do Espírito e aceitar a Cristo pela fé. Elas dizem também que Jesus apresenta os seus méritos diante do Pai em nosso favor, não são os nossos méritos, porque a gente guarda o sábado. E aí ela diz para a gente cantar louvores àquele que nos chamou das trevas para a luz, àquele que nos amou e deu seu sangue por nós. Basicamente é isso aqui. Então, assim, olha, dentro desse contexto, a frase... santificar o sábado importa em salvação eterna, significa para nós o seguinte: o sábado ele tem implicações na salvação eterna dentro do contexto da redenção do pecado e de nos tornar obedientes à lei de Deus, dentro daquilo que eu expliquei na minha primeira participação. Nós não compramos a guarda do sábado pelo dízimo, não compramos, aliás, a salvação pelo dízimo, nem compramos a salvação pela guarda do sábado, nem por nada que fazemos ou não fazemos, mas tudo que fazemos devemos fazer por amor a Deus, por amor a Cristo, imbuídos do exemplo dele em relação a dízimo, sábado, amor, fé, e acima de tudo eu creio que isso é uma mensagem para os adventistas do sétimo dia, que a sua marca seja o amor a Deus e o amor às pessoas, e não uma retórica de salvação pelo sábado que exclui as pessoas que amam a Deus e amam as pessoas da salvação, porque essa não é a teologia adventista. Muito bem, eu quero agradecer ao pastor Ignaldo L. de Souza, da Igreja Vale da Bênção, e ao pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista Sétimo Dia, lá de Jundiaí, que mais uma vez aceitaram o convite para vir ao Vejam Só. O Vejam Só não ganha nada de ninguém, não paga nada para ninguém, nem a passagem de quem viaja para cá. Quando muito, se ele parou no estacionamento que a gente tem convênio, a gente dá o estacionamento. Se ele parou lá, se ele não parou lá, né? Muito obrigado pelo trabalho de vocês e, como o irmão disse, o objetivo é elucidar e promover a união
de todos os filhos de Deus em torno do Salvador Jesus Cristo. Vamos ver quem ganhou o presente da grade. Foi o Nailton Lima, de Buriti, lá no Maranhão. A gente se vê outra vez no próximo Vejam Só. Até lá.